você vê os outros deputados lá muitas vezes, tirando os mal intencionados, que estão lá sem pesquisar, sem entender o mínimo pra votar algo. Você vê que isso acontece muito? Eles só votam com a patota deles aí, o time que eles têm, nem leem o projeto? A maioria esmagadora. Não só, primeiro assim, o Centrão geralmente não lê o que vota, porque realmente interessa pra eles é se o governo tá pagando ou não tá pagando pra votar. A maioria dos petistas e dos bolsonaristas também não lê porque eles olham pro painel, como é que o PL orientou? O bolsonarista vota junto. Como é que o PT orientou? Aí o petista vota junto. Claro que há exceções, tem gente que lê. Agora, principalmente os mais ativos no plenário. Agora, a maioria, primeiro sabe que o eleitor, ele tá satisfeito só de saber que ele tá votando junto com a orientação do Lula ou do Bolsonaro. Então não vai buscar se aprofundar. E segundo também, porque boa parte desses parlamentares, se lessem, também não iam entender o que tava lendo. Então é uma situação bastante complicada. O nível do parlamento é muito baixo. Entendi. E o que você enxerga pra 2026 agora? Então a gente tem o Renan do MBL que tá tendo alguns pontos na pesquisa já, mesmo sem falar que vai ser candidato e tudo mais. A gente tem o Mesmo sem Lula. fazer campanha, no caso. Exato, é. A gente tem o Lula que vem ganhando popularidade aí nos últimos meses. E tem também o Tarcísio que uma hora fala que vai, que não vai. O que você acredita que vai acontecer pro ano que vem? Primeiro, eu fico feliz de ter a tranquilidade de saber que o meu candidato tá 100% certo, é o Renan Santos, né? Porque dentro desse jogo de quem tá disputando o bolsonarismo, né, tem essa confusão. O Tarcísio não tem coragem de lançar a sua candidatura sem ter 100% do apoio do Bolsonaro. Ele apanha do Carlos Bolsonaro, apanha do Eduardo, que são dois malucos. O Eduardo, coitado, tem problemas cognitivos insanáveis, né? Tive oportunidade de ser deputado com ele, não aprova nada, não barra nada. Ele basicamente ia pra Comissão de Relações Exteriores pra ficar viajando o mundo com o nosso dinheiro. Ele era o Janjo, né, digamos assim. Ele basicamente pegava dinheiro público pra ficar passeando o mundo sem fazer nada, nenhum trabalho relevante dentro da Câmara dos Deputados. E ele até, quando eu subi na tribuna e fui candidato à presidência da Câmara e denunciei os bolsonaristas de estarem votando no Arthur Lira, falaram, não era o combate à corrupção, né, não era a moralidade, não sei o que lá. Agora vocês estão votando no Arthur Lira, né, que depois acabou até agora no governo Lula prejudicando os próprios bolsonaristas e sendo xingado por eles. Mas ainda assim o Arthur Lira ganhou, e quando ele ganhou, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo falando, quero ver você pegar alguma relatoria de um projeto agora aqui, você não tem moral no Congresso, você não tem moral na rua. E mesmo com a gestão do Arthur Lira, um inimigo meu, não votei nele, inclusive disse que ele era réu por corrupção quando eu disputei a presidência da Câmara, e ainda assim consegui aprovar mais projetos e mais relatórios do que o Eduardo Bolsonaro. Então assim, nem com ele tendo um aliado, sendo filho do presidente da República, ele conseguia. Mas dizendo tudo isso porque o Eduardo ainda tá com a loucura na cabeça dele de que ele pode ser o candidato a presidente. Por isso ele tá atacando todos os bolsonaristas. Então ele tá atacando o Tarcísio, ele tá atacando a Tereza Cristina, ele tá atacando o Ratinho, que tá disputando esse espólio, ele tá atacando o Zema, que tá disputando esse espólio. Então eles estão se destruindo entre si. Por quê? Primeiro porque o bolsonarismo ele é um projeto personalista, né? Eles não têm ideias, eles não têm propostas, eles não têm um programa. O que o Bolsonaro falar é lei, né? Em torno de uma personalidade, em torno de uma pessoa, não tem nenhuma coerência. Exemplo disso é a PEC Kamikaze. No último ano do governo Bolsonaro, furaram o teto de gastos, arrebentaram todas as leis fiscais, aprovaram um rombo de 150 bilhões de reais para tentar fazer o Bolsonaro vencer a eleição e ainda assim ele perdeu. Ele teve a capacidade de perder, estando com a caneta na mão, disputando contra o Lula, sujeito extremamente impopular, e veja que o histórico que a gente tinha, até a Dilma, que foi a Dilma que colocou a gente na pior crise da história do Brasil, conseguiu se reeleger. Conseguiu já numa situação não tão boa mesmo. Exato, e o Bolsonaro não, estourando as contas públicas. Mas só dizer pra vocês que se houvesse alguma crença, a PEC Kamikaze nunca teria sido aprovada. Augusto Aras nunca teria sido nomeado Procurador-Geral da República. Cássio Nunes nunca teria sido nomeado Ministro Supremo. A Lei de Probidade Administrativa nunca teria sido afrouxada. Eles não teriam tentado aprovar a PEC da impunidade no primeiro mandato. Então, isso faz com que eles se matem agora e ninguém sabe quem vai ser o candidato, né? Por outro lado, apesar do fôlego que o Lula ganhou agora por causa da barbeiragem do Eduardo Bolsonaro de fritar todos os seus próprios aliados, eu sinceramente tenho dúvidas da viabilidade do Lula e se ele... Primeiro porque daqui até a eleição só vai ter notícia ruim do ponto de vista econômico. Se não vejo horizonte de nada de bom acontecendo, a inflação só vai piorar, a taxa de juros ou vai se manter ou vai piorar, o crescimento do PIB vai ser pífio, e o pouco que terá vai ser artificial, baseado em crédito e gasto público. Então, eu acho que ele está numa situação complicada e o que eu escuto é que ele está mais preocupado com a sua biografia do que com o poder. Então, ele está mais preocupado em fechar a sua história com uma vitória, né? Olha, fui preso, perseguido, bababi, bababá, aquela história dele de golpe. E aí descobriram que tava tudo errado, sofri uma injustiça, ganhei a presidência e fechei meu ciclo assim. Seria muito mais feio pra história dele, ele, disputei a reeleição, perdi e assim acabou a minha história, né? Então eu acho que existe uma probabilidade alta do Lula não ser candidato.
Mas se ele não for candidato, você acredita que ele consegue colocar algum sucessor, né? Porque eu vejo que não tem tantas opções aí pro Lula colocar que vão ser populares também. Até o Haddad, o mais pobre, vê como negativo, né? Que colocou mais imposto. Em 2018 já não foi lá aquelas coisas que se enxerga aí. Que o Lula não sendo candidato, que vai ser pior, que eles vão ter menos força ainda. Vão ter menos força ainda, não tenho a menor dúvida, né? O candidato mais forte é o Lula, em qualquer cenário, pro PT e pra esquerda, né? O Lula não sendo candidato, não só você começa um racha no PT, porque o Haddad não é unanimidade, dentro do próprio PT, mas autoriza os outros partidos de esquerda a terem candidaturas próprias. E por que eu digo que autoriza? Porque o Lula na esquerda ele é inquestionável. Nenhum partido vai lançar candidatura contra o Lula. Agora, se sair um Haddad ou se sair um Camilo Santana, aí o PDT vai querer ter candidato próprio, o PSOL vai querer ter candidato próprio, vai se abrir um leque de outros partidos de esquerda que fala, olha, eu tenho compromisso com o Lula, não tenho compromisso com o PT. Então, eu acho que isso pulveriza e fragiliza a esquerda, sim. Inscreva-se no nosso canal para mais cortes e vídeos sobre o MBL e o Partido Missão.